Amigos e amados de meu Pai, que o Espírito Santo, o único guia que nos guia em toda a verdade é o Espírito Santo. Todos os demais guias são enganosos, mas só o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, só Ele. Que Ele venha guiar as nossas mentes, corações, para que nós saibamos qual seja a sua santa, boa vontade, perfeita vontade para cada um de nós. Porque quando a gente conhece a vontade de Deus, sabe o que é a vontade de Deus e segue, a gente tem força, a gente tem coragem, a gente tem fé, a gente se torna intrépido, a gente não tem medo, a gente enfrenta o mundo, a gente enfrenta o inferno, a gente enfrenta o diabo, não importa o que vier, a gente enfrenta qualquer coisa, porque a gente sabe, a gente tem a segurança de estar no reino de Deus. Porque no reino de Deus, quando a pessoa entra no reino de Deus, ela tem segurança. Sabe aquelas pessoas que vivem em dúvida? Sabe? Quantas pessoas chegam para nós e dizem, bispo, vem cá, eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo, eu não sei se eu estudo isso, se eu estudo aquilo, eu não sei se eu faço essa faculdade, aquela, eu não sei se eu compro, se eu vendo, enfim. Quantas e quantas pessoas neste mundo vivem na base da dúvida? E o que é a dúvida? Eu creio que a dúvida é a fé ao contrária. Isso mesmo. Assim como a fé lhe dá coragem para agir, e você age e vence, a dúvida lhe dá medo, fraqueza, debilidade, insegurança. E quando a pessoa toma atitude, na dúvida ela erra, com certeza. É isso que eu tenho aprendido na minha vida de fé. Quando eu tenho certeza que é a vontade de Deus, não tem nada que possa me parar. Nada. Eu não fico na dependência de opinião de A, B ou C. Eu não fico pensando nas circunstâncias. Não. Eu tomo a decisão que eu sei que vai dar certo. Quando eu digo vai arrebentar, tem que arrebentar. Sabe por que tem que arrebentar? Porque você está dentro da vontade de Deus. Ora, se eu não estou vivendo no pecado, se eu estou vivendo dentro da palavra de Deus, se eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus, o que me impede de arrebentar? Não tem nada. Qual é a dúvida que vem para me enfraquecer? Então, amiga e amigo, tudo que você tem que fazer é se esforçar para entrar no reino de Deus. É isso mesmo. Mas, bispo, como é que é o reino de Deus? Bem, o reino de Deus é o reino de Deus, né? E no reino de Deus, quem manda é o Senhor Jesus. É Ele que guia, Ele que dirige, Ele que manda. Mas para que Ele venha mandar, dirigir, conduzir a nossa vida, nós obrigatoriamente temos que permitir isso, porque nós temos o livre-arbítrio. Isso é religião? Eu pergunto a você. Isso é religião? Não, não é religião. Isso é um modo de vida. Você muda a sua vida, você muda os seus pensamentos, e você não muda de acordo com a opinião alheia. Você muda de acordo com a direção do Espírito Santo. Olha só, Jesus disse assim, ele disse, olha, buscai primeiro
o reino de Deus e a sua justiça. Todo mundo sabe disso. Creio. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, você está mostrando que crê no reino da justiça, no reino de Deus. Você está mostrando, provando para si mesmo e para Deus também que você crê nele. Quando você ora, por exemplo, quando eu oro todo santo dia e várias vezes. O Pai Nosso, que é uma oração que todo mundo faz normalmente, mas às vezes a pessoa apenas repete palavras. Mas eu, quando oro, eu costumo colocar a minha força, a minha fé naquelas palavras. Quando eu falo Pai Nosso que estás nos céus, eu elevo o meu pensamento a Deus, Pai. Eu não vejo, não sinto, não toco. Mas na minha cabeça eu sei que Ele está me ouvindo, porque é Ele que nos ensina a fazer essa oração. Quando eu oro, eu concordo com Ele, eu oro o que Ele mandou a gente orar. Eu estou concordando com Ele. Então, quando eu concordo com o que Deus manda, quer dizer, eu me submeto à vontade dele. Então, ele diz assim, o primeiro pedido, olha só. Ele diz assim, Jesus falou, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Então, você está se dirigindo ao eterno Deus, Pai. Santificado seja o teu nome. Primeiro pedido, santificado seja o teu nome. Quer dizer, Deus seja santificado, o nome dele seja santificado na minha vida, porque sou eu que estou orando e concordando. Quer dizer, eu seja testemunha dele aqui neste mundo, o nome dele seja santificado. Aí, segundo pedido, venha o teu reino. Venha o teu reino. Para quê? Por que vir o teu reino? Para que a tua vontade seja feita. Quer dizer, se o reino de Deus não vem, se eu não aceito o reino de Deus, se eu não entro no reino de Deus, se eu não concordo em entrar no reino de Deus, como é que a vontade de Deus pode ser feita na minha vida? Impossível. Então, use, amiga e amigo, esta oração para fazer dela a pedra fundamental da sua vida, todo dia, todo santo dia, para que você seja guardado de todos os males, para que você seja guiado, dirigido, conduzido pelo Espírito Santo. Então, quando a gente ora o que Jesus manda, o que ele mandou que nós orássemos, nós estamos nos submetendo à palavra dele, à vontade dele. Estamos fazendo a vontade dele. E, obviamente, na oração, essa oração é completa. A oração do Pai Nosso é perfeita, completíssima, não falta nada. Porque aqui atende todas as nossas necessidades. Porque, por exemplo, ele diz aqui, perdoa-nos. Aliás, primeiro, ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. Quer dizer, eu não espero que a vontade de Deus seja feita em toda a terra. Nesses dias, nesses últimos tempos, enquanto o mal prevalece aqui neste mundo. Não, mas eu creio que um dia, quando acontecer novos céus e nova terra, que é o que nós esperamos na promessa de Deus, então vai ser feita a vontade de Deus. Eu creio, por exemplo, se eu busco primeiro o reino de Deus na minha vida, então, com certeza,
a vontade de Deus será feita aqui na terra, na minha vida, não em toda a terra. E quem ora e pede com sinceridade, com certeza vai estar se sujeitando à vontade de Deus e vai fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, você não tem dúvida, você não fica com meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo. Você sabe o que quer. Você é uma pessoa definida, você é uma pessoa decidida. Essa é fé. É isso que acontece no reino de Deus. No reino de Deus não existe mais ou menos. Ou é ou não é. Então, quando a pessoa entra no reino de Deus, se sujeita à vontade de Deus, à palavra de Deus, através do que Jesus falou, ensinou, essa pessoa tem segurança. Então, ela sabe com quem deve casar e com quem não deve se casar. Ela sabe que se ela se casar com uma pessoa que não está dentro do reino de Deus, o casamento dela vai fracassar. Ela só vai ser feliz se ela casar com a pessoa que também pertence ao reino de Deus. Porque os dois, então, terão o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, para viver em paz, para viver em comunhão, com o mesmo objetivo, a mesma fé. Entendeu, amiga e amigo? Como é bacana esse assunto do reino de Deus. Agora, outra coisa que você tem que saber, quando Jesus fala sobre o reino dos céus, o reino dos céus é lá nos céus. O reino de Deus é aqui na terra. Nós vamos falar sobre isso amanhã, aqui em Lisboa. O Renato prometeu estarmos aí amanhã no Brasil, mas não deu, por causa não houve condições para estarmos aí. Então, domingo estaremos aí com vocês no Templo de Salomão. E seja 7 da manhã e também às 10 horas da manhã. Mas amanhã estaremos falando aqui em Chelas, em Lisboa, sobre isso. O reino de Deus é aqui na terra. Quando o Espírito Santo vem, faz morada na gente, desce sobre nós, e então ele nos guia, ele nos orienta. Então é o reino de Deus. Então, todos os que recebem o batismo com o Espírito Santo são guiados pelo Espírito Santo, têm a direção do Espírito Santo, têm a direção do reino de Deus. O reino de Deus dirige a igreja do Senhor Jesus aqui no mundo. Agora, o reino dos céus diz respeito lá dos céus. E você só tem visão, entendimento do reino dos céus depois que entra no reino de Deus. Porque se você não entra no reino de Deus, que visão você vai ter do reino dos céus? Então, muitas pessoas desacreditam o reino dos céus. Eu não acredito. Isso é conversa de Papai Noel. Eu sei que muitas pessoas não acreditam, não creem, por isso também não se esforçam. Quando a pessoa não crê na promessa de Deus, é porque não crê em Deus. Quando ela crê na promessa de Deus, é porque ela crê em Deus. Então, se a pessoa não crê no reino de Deus, no reino dos céus, acima de tudo, então é porque ela não crê em Deus. Então, amiga e amigo, você que não tem ainda, não recebeu o batismo com o Espírito Santo, você ainda não sabe o que significa o reino de Deus. Porque quando a pessoa recebe o selo de Deus, o selo dos filhos de Deus é o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela não é uma pessoa que viva em dúvida. Ela, às vezes, tem eventualmente dúvidas, mas não é aquela pessoa que se sujeita às dúvidas. Não é aquela pessoa fraca, débil,
que vive em dúvida, como muita gente que está dentro da igreja ou das igrejas. São pessoas que estão na igreja, conhecem a Bíblia, mas são frágeis, fracas, sensíveis. E essas pessoas não conseguem. Não conseguem porque elas se entregam aos sentimentos do coração. Mas quando a pessoa tem o selo do Espírito Santo, quando a pessoa adentra no reino de Deus, se sujeita ao reino de Deus e vive na sua justiça, então essa pessoa tem segurança. Ela não é sensível, ela não é aquela criatura super sensível que qualquer palavrinha ofende, não. Ela é madura, ela amadurece, porque o Espírito Santo lhe dá maturidade. Veja como é importante a pessoa receber o Espírito Santo. Eu sei que muitas pessoas vão te dizer, poxa, eu quero, bispo, eu quero o Espírito Santo. Se você quer, você tem o direito de recebê-lo, porque ele veio para quem quer, mas para quem crê. E quem quer, crê. E quem crê, se lança, se entrega de corpo, alma e espírito. E aí sim recebe. Ela não, olha, você para receber o Espírito Santo não precisa fazer campanha de fé. Você não precisa necessariamente fazer ofertas, votos, promessas, nada disso. Se você crê, você recebe o Espírito Santo na hora que você crê. Pode ser agora mesmo, aqui, neste momento, enquanto eu estou falando com você. E se você deu um tiro na sua cabeça, aí você fala, então é agora. Você vai, coloca a cara no chão, joelho no chão, cara no chão, fala, ó Deus, eu creio nessas palavras. Então eu tenho o direito de receber o teu Espírito. Ele desce sobre você. Mesmo que você não tenha sido batizado, mesmo que você não pertença a igreja nenhuma, mesmo que você não mereça. O Espírito Santo não vem para quem merece, vem para quem crê. Só quem crê passa a merecer, claro. Por isso que é pela fé que nós somos salvos, pela crença que nós somos salvos. Nós não somos salvos pela caridade, pela religiosidade, nada disso. Nós somos salvos pela crença, pela fé, pela firmeza. Olha, o que depende de mim para receber o Espírito Santo? Depende de eu me entregar, então está aqui a minha vida. Entendeu, amiga e amigo? Essa é a realidade. O reino de Deus está disponível para você. O reino de Deus é chegado até você. Agora, você que tem que entrar. Eu não posso entrar no reino de Deus por você. E se você fica esperando minha oração para você entrar, você não vai entrar nunca. Porque eu tenho muitas orações para fazer por muita gente. Eu oro por todo mundo. Eu oro por todas as pessoas. Agora, para você entrar no reino de Deus, você tem que ir com as suas próprias pernas, com a sua própria crença, com a sua própria fé. Quando a gente quer casar, a gente arranja um jeitinho, mesmo com dificuldade, a gente casa. É ou não é? Quando você ama uma pessoa, você quer se casar com aquela pessoa, você faz das tripas coração e se entrega e casa. Depois se arrebenta, porque casou pela força da vontade e não pela direção do Espírito Santo. Então, amiga e amigo, receba o reino de Deus aí agora. E o Espírito Santo, com certeza, está falando com você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com pessoas agora que estão por aí perdidas, desorientadas, caídas. Então, ele está iluminando, ele está levantando. Então aproveite esse momento. Coloque cara no chão, onde você puder. Vai para o banheiro, longe de tudo e todos. Põe a cara no chão e fala, meu Deus, está aqui, tem misericórdia de mim. Eu quero, eu creio e eu quero. Eu cansei de esperar. Agora é tudo ou nada. Está aqui a minha vida.
Faça isso e você vai arrebentar. Você acredita? Vai arrebentar. Tem certeza. Porque quem tem o Espírito Santo tem que arrebentar. Graças a Deus. Amanhã estaremos falando mais a respeito. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.